dia a todos, meu nome é Bruno e o meu grupo, formado pela Gabriele, Laura, Lorena, Luísa, Maria e Vinícius, vai falar sobre o fator de transcrição FT-CREB. Primeiramente, eu vou falar sobre os cofatores de transcrição regulados por CREB, ou CRTCs, e as suas múltiplas funções. O cérebro é um excepcional regulador homeostático devido à sua habilidade de coordenar e responder às mudanças no ambiente. Porém, a maneira com que ele regula os sinais que modulam a sua comunicação ainda não é totalmente compreendida. Nesse viés, os CRTCs emergiram como mecanismos de regulação central na formação tecidual e celular. Eles agem diretamente no cérebro e estão ligados ao metabolismo, ritmo circadiano e função sináptica, além de afetar a fisiologia do cérebro, influenciando a homeostase, cognição e emoção. A sua desregulação está envolvida no surgimento de câncer e em distúrbios metabólicos e imunológicos. Bom, dentro da estrutura e dos mecanismos regulatórios do fator de transcrição CREB, a gente pode dizer que ele desempenha papéis pleiotrópicos no sistema nervoso, que é basicamente quando um gene controla a manifestação de várias outras características. A expressão gênica do FT-CREB, ela ocorre basicamente quando os coativadores ativam a transcrição pela acetilação de histonas e a transcrição em geral. E além da fosforilação da FT-CREB, as CRTCS são regulados por outros processos pós-tradução, que inclui a acetilação, a ubiquitinação, a glicosilização e também a metilação. Nesse momento, eu vou falar sobre os CRTCs e como eles regulam o balanço de energia e a vida útil. O cérebro depende exclusivamente da glicose como fonte de energia. Então, o metabolismo da glicose é essencial para o funcionamento adequado do cérebro, enquanto a sua interrupção está envolvida em diversas fisiopatologias que envolvem as questões cerebrais. E nesse cenário, os CRTCs orquestram as alterações gênicas que regulam a glicose e a homeostase lipídica dos tecidos periféricos, como o fígado, tecido adiposo, o músculo e o pâncreas. No sistema nervoso periférico, os CRTCs atuam como reguladores das respostas adaptativas ao exercício. No sistema nervoso central, eles coordenam o equilíbrio de energia, regulam a saciedade quando ativam os receptores de leptina no núcleo arqueado do hipotálamo, auxiliam de forma coordenada ou independente da transcrição e o splicing do RNA. Nós temos três tipos de CRTCs. Temos o 1, o 2 e o 3. O CRTC1 ele desempenha papel importantíssimo no cérebro e o 2 e o 3 desempenham papéis mais nos tecidos periféricos. Nesse caso, o CRTC2 ele tem um papel importante no metabolismo lipídico hepático. O CRTC neuronal ele regula e interliga o metabolismo e expectativas de vida, modulando o envelhecimento e a longevidade. E o CREB ele atua na regulação de genes que medeiam os ritmos do relógio circadiano. O relógio circadiano ele fica lá no hipotálamo e ele regula os nossos ciclos fisiológicos durante o nosso dia, como horários de sono, como estado de vigília, metabolismo e apetite. Em relação à morfologia, função e plasticidade das sinapses, sabe-se que ao longo da vida o cérebro reorganiza constantemente as conexões sinápticas em resposta a estímulos ambientais, experiências e sinais corporais. Acredita-se que formas de longa duração de plasticidade neuronal dependam, portanto, da sinalização da sinapse para o núcleo e da expressão gênica subsequente relacionada à morfologia dendrítica, formação da coluna e desenvolvimento da sinapse. Portanto, o transporte sinapseto-núcleo do CRTC1, que é o coordenador da transcrição, fortalece as conexões sinápticas existentes e facilita a formação de novas sinapses. Isso acontece, então, da seguinte forma, em dois passos. A sinalização da sinapse para o núcleo,
onde ocorre a translocação do CRTC1, que é o coativador da transcrição das sinapses, para o núcleo, desencadeando a transcrição do gene dependente da CREB, que é a proteína de ligação ao elemento responsivo, para os neurônios. E segundo, a expressão gênica de neuroplasticidade, cujos produtos medeiam mudanças plásticas em dendritos e espinhas. O CREB controla programas de expressão gênica essenciais para a plasticidade sináptica e memória a longo prazo em inúmeros organismos, agindo como coativadores transcricionais. Espera-se que os CRTCs, neste contexto, modulem o aprendizado e a memória. A transcrição da formação da memória para sua manutenção é mediada pela acetilação das histonas e o deslocamento do complexo transcricional de CREB-CBP para CREB-CRTC. O mecanismo regulador da ativação de CRTC1 durante aprendizado envolve a desfosforilação do CRTC1 em neurônios do hipocampo. De acordo com o mecanismo dependente de CREB, a interrupção da associação CREB-CRTC1 prejudica a transcrição dependente, a plasticidade sináptica e a memória de longo prazo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o CRTC1 e a sua relação com as doenças neurodegenerativas. A disfunção da sinalização CREB está envolvida na degeneração e perda da memória em doenças neurodegenerativas. De acordo com seu papel na sinalização do CREB, o CRTC medeia a neuroproteção nessas doenças. A doença de Huntington, por exemplo, ela é causada por uma mutação no gene que ele codifica uma proteína chamada huntingtina, que a gente chama de HTT. Essa mutação ela produz uma forma alterada da proteína HTT, que causa a morte das células nervosas, que são os neurônios, em determinadas regiões do cérebro, que levam a alterações motoras típicas da doença. Notavelmente, o CRTC1, que é quem regula esses genes envolvidos, ele regula a plasticidade sináptica, a memória e os processos emocionais. E na doença de Huntington, ele é reduzido porque essa huntingtina mutante é quem inativa ele. E isso provavelmente contribui para a neurodegeneração ao reprimir a expressão do BDNF, que é uma substância química, em português chamada fator neurotrófico, derivado do cérebro, e tem como função manter a saúde dos neurônios. O CRTC1 também está ligado ao mal de Parkinson, que é caracterizado principalmente por sinais motores, que incluem o tremor em repouso, bradicinesia, que é a lentificação de movimentos voluntários, rigidez muscular e entre outros sintomas, os quais resultam da degeneração dos neurônios dopaminérgicos da substância negra pars compacta no sistema nervoso central, que projetam para o estriado. Contudo, esses sinais aparecem somente depois da perda de mais de 50% dos neurônios dopaminérgicos do sistema nervoso central. Antes mesmo desses sinais motores aparecerem, os pacientes apresentam déficits que afetam principalmente as funções cognitivas. Esses déficits estão ligados aos níveis de CRTC1, que são significativamente reduzidos na substância negra de pacientes com a doença de Parkinson. Esses resultados indicam que a fosforilação de CRTC1 é crítica para a neuroproteção de PAK4, que é um gene localizado em domínios subcelulares do citoplasma e do núcleo. Embora ainda não esteja claro se esse mecanismo está envolvido na etiopatogenia da doença de Parkinson ou em outras doenças neurodegenerativas. Além disso, estudos comprovam a relação entre o CRTC1 e a doença de Alzheimer, que é a principal causa de demência em todo o mundo. Ela é caracterizada pela degeneração de neurônios e sinapses e o acúmulo anormal de B-amiloide, que são peptídeos gerados por clivagem sequencial da proteína precursora amiloide. A amiloide ela é acumulada de maneira anormal nas placas amiloides do cérebro em pacientes com a doença de Alzheimer, além da tal fosforilada em circuitos de memória. Assim, um programa de transcrição de genes dependente de CRTC1 e CREB, relacionado com a função de sinapse e plasticidade, é desregulado no início patológico dos estágios cognitivos. Então, esse acúmulo de amiloide leva à inativação do CRTC1 e ainda envolve o cálcio,
que leva eventualmente à regulação negativa de genes da neuroplasticidade, memória e neuroproteção. Notavelmente, a proteína CRTC1 e o RNA mensageiro são reduzidos em estágios moderados da doença de Alzheimer. O CRTC1 e a metilação do promotor, eles se correlacionam inversamente com a acumulação de tal fosforilada, mas não com a deposição de amiloide, sugerindo uma possível ligação entre a patologia da tal e a CRTC1 desregulada. Então, estudos futuros serão necessários para discernir se realmente a CRTC1 contribui para as deficiências cognitivas e as marcas patológicas na doença de Alzheimer e todos os outros transtornos demenciais que ela reduz. Olá, meu nome é Vinícius e eu vou comentar sobre a desregulação do CRTC em transtornos psiquiátricos. Eu achei interessante separar em tópicos e comentar superficialmente sobre cada um. 1. A capacidade do cérebro em desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios, quando alterada, ou em deficiências cognitivas, são características fisiopatológicas comuns de muitos transtornos psiquiátricos. 2. Analogamente ao papel do CRTC na sinalização CREB-BDNF na expressão gênica, evidências emergentes sugerem que a desregulação do CRTC pode estar implicada na etiopatogênese de transtornos psiquiátricos, como dependência, ansiedade e transtornos de humor. 3. A toxicodependência é considerada um distúrbio da neuroplasticidade causada por alterações celulares e moleculares dos sistemas de recompensa do cérebro, tendo em vista que esse coativador pode desempenhar um papel fundamental na determinação da vulnerabilidade à dependência de drogas. 4. O fator de liberação de corticotropina produzido no núcleo paraventricular do hipotálamo é o principal regulador da atividade do eixo HPA durante o estresse, e os níveis de corticotropina rigidamente controlados são necessários para a resposta adequada. Pode-se especular que os níveis alterados ou atividade dos CRTCs no núcleo paraventricular do hipotálamo humano podem interferir na função do eixo HPA e possivelmente participar no desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. E por fim, mas não menos importante, o número 5. As formas mais comuns de transtornos psiquiátricos. E de acordo com a OMS, a principal causa de deficiência no mundo. Evidências crescentes sugerem que a neuroplasticidade cerebral, como anteriormente mencionada, é interrompida nos transtornos de humor, o que é apoiado pelo envolvimento do CREB, BDNF e CRTC1. Muitas características da função e regulação do cérebro por CRTCs permanecem definidas, tendo em vista a complexidade do assunto mencionado. Portanto, faz-se compreensível imaginar o desenvolvimento dessas tecnologias e a utilização das vias de sinalização CRTC. Esse foi o nosso trabalho e muito obrigado pela atenção.